que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Boa noite, meus queridos. Alegria estarmos aqui presentes nessa quinta-feira. Nós temos a certeza de que, além de nós, Deus também se faz presente. E Ele, por estar aqui no nosso meio, Ele merece toda a nossa honra, todo o nosso louvor. Nós dirigimos os nossos olhos, a nossa atenção, os nossos corações e o nosso louvor unicamente a Ele, que Ele é digno de receber toda a nossa adoração. O apóstolo Paulo, ele fala também desse tema na sua carta aos Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 3, e você vai acompanhar na sua tela a leitura desse trecho. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação da sua vontade,
para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez multiplicar-se para conosco em toda sabedoria e prudência, e fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa determinação, que nele propôs para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade, a fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós, os que antes havíamos esperado em Cristo. Nele, também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Amém, meus queridos. Curva a sua cabeça comigo em oração. Pai, ao entrarmos na presença da sua nesta noite, nós fazemos com alegria nos corações e expectativa nas nossas almas. Venha nos encher com a sua presença e venha nos conduzir em cada momento desse culto para que nós possamos render-lhe um culto de adoração e ouvir de Ti, da sua palavra ministrada direta aos nossos corações. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Declaram os céus a glória de Deus, e todo o universo vem louvar, seus feitos contar. Os céus e o mar levantam a voz, e toda a criação exalta ao Rei dos Reis. Vem adoremos, pois Jesus é Senhor, eterno Senhor, que em breve virá, e a sua palavra ficará quando tudo passar. Vem adoremos, pois Jesus é Senhor,
Como é bom nós podermos ter um momento de oração, onde nós conseguimos, nessa noite, colocar aos pés de Cristo aquilo que está no coração de cada um. Cada semana tem trazido novos desafios, novas informações, novas situações. Alguns de nós vivemos drama dia a dia, outros ainda têm experimentado bênçãos e a graça de Deus, mas todos nós temos a certeza da presença contínua dEle. Nós queremos então, nesse instante, nos curvar perante o seu trono. Leva a Ele aquilo que está no seu coração. Você tem alguns motivos ali na tela. Vamos lembrar não apenas da nossa parte espiritual, mas também lembrar dos nossos missionários. Coloca cada um na presença do Senhor, junto com os seus pedidos, seus motivos de gratidão. E juntos vamos orar. Daqui a alguns instantes farei uma oração para todos nós. Só, Pai, como tem sido bom contar com a Tua maravilhosa presença em nossas vidas. Nós temos, Pai, atravessado momentos de lutas, de dificuldades, cada um de nós, Senhor, tendo os seus próprios desafios, cada família vivenciando, Senhor, situações que sobrevêm, e pedimos agora, Senhor, a Tua graça, a Tua presença sobre cada situação que foi exposto perante o Teu altar nessa noite. Esteja cobrindo os Teus servos, as nossas famílias, com a Tua graça, com a alegria da Tua presença, com a certeza da Tua salvação.
Ó Pai, continua a efetuar em nós esse crescimento espiritual, onde nós nos sentimos avivados pela presença do Espírito Santo em nós. Continua, Senhor, a nos fortalecer com Teu amor, com a Tua mão poderosa, Pai. Continua a nos revestir com a sabedoria não do mundo, mas a sabedoria que vem do alto. Nós colocamos, Senhor, todos esses aspectos de volta nas Tuas mãos. Pai, nós lembramos também dos nossos missionários, cada um que está também na linha de frente da batalha. Cada um de nós, Pai, também enfrentamos isso, mas os nossos missionários, muitos estão ali lutando contra o inimigo de maneiras que nós não temos experimentado e queremos colocar cada um de volta no Teu altar. Esteja ali suprindo toda e qualquer necessidade. Esteja ali cobrindo o emocional de cada um, de cada família. Seja, Pai, com aqueles que têm filhos, que também precisam ali do direcionamento muito especial Teu, para saber como lidar com todas as questões da criação de filhos. Esteja usando cada um, Pai, na propagação do Teu Evangelho. Esteja protegendo, Pai, nas diversas situações que todos enfrentam. Pai, nós também queremos lembrar especificamente, nesses dias dessa frente fria que tem alcançado a nossa região, que esteja também cuidando de todos os que são desabrigados, os que estão em situação de rua aqui na nossa região. Esteja, Senhor, encaminhando cada um nos diversos locais e pontos que já foram destinados por vários grupos, tanto públicos como particulares, para abrigar, para estender ali roupas e agasalhos e até cobertores, estando ali ajudando a cada um se abrigar desse frio, e que o calor do Espírito Santo possa ser ministrado em todas essas situações, para que essas pessoas conheçam o grande amor que há em Jesus Cristo. Continua, Senhor, a nos assistir ainda nesse culto. Faça, Pai, com que agora o momento da pregação seja o momento onde nós ouvimos a Sua voz, prontos para obedecer o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Alegria nós recebermos de volta nessa noite, pelo quinto e último estudo no livro de Paulo aos Filipenses, o nosso querido pastor Manuel. Ele tem sido usado ao longo de todo esse mês de julho a ministrar para nós, segundo a carta aos Filipenses, e hoje é o último estudo, mas não é o menor. Com certeza, há ainda muitas coisas que serão ditas, que irão encher os nossos corações de alegria, de esperança, da boa palavra do Senhor. Pastor Manuel, Deus use a sua vida e o abençoe na ministração da palavra de Deus. Meus amados irmãos, boa noite. Saúdo os irmãos com a preciosa graça do nosso Pai Celestial. Chegamos ao nosso último momento aqui da exposição da carta de Paulo à igreja de Filipos. Hoje chegamos no capítulo 4. Louvamos a Deus pela graça que Ele nos deu até aqui, de podermos estar juntos, usufruindo dessa honra e desse privilégio que Deus nos concede em Cristo Jesus, de estudarmos a sua palavra, de refletirmos nela, de trazermos essa palavra no nosso coração. Capítulo 4 de Filipenses fala sobre a verdadeira alegria por meio de Cristo, nossa satisfação. Apenas lembrando dos estudos anteriores, das reflexões anteriores, no capítulo 1, nesse mesmo tema, a verdadeira alegria por meio de Cristo, nós falamos sobre a verdadeira alegria por meio de Cristo, nossa vida. No capítulo 2, falamos também sobre a verdadeira alegria por meio de Cristo, o nosso exemplo. E a semana passada, compartilhamos com os irmãos sobre a verdadeira alegria por meio de Cristo, nosso objetivo. Como já adiantei, hoje vamos compartilhar sobre a verdadeira alegria por meio de Cristo, nossa satisfação. Eu vou me reportar aos pontos que vou trazer com os irmãos, e aí eu leio
os versículos que são referentes a esses pontos. Mas eu quero dar a seguinte afirmação para os irmãos nessa noite, onde desta afirmação tiramos essa reflexão nossa, esse pensar sobre o que Paulo está trazendo para nós como princípio, como verdade, como orientação e principalmente como um chamado no capítulo 4 aqui, quando ele traz algumas recomendações ali logo no início e depois a sua gratidão no final do capítulo aos irmãos da igreja de Filipos e traz para nós também esse mesmo sentimento ao nosso coração. Como crentes, e esta é a afirmação, como crentes somos chamados ao desenvolvimento espiritual, pois esse traz satisfação no Senhor. Paulo traz aqui para nós, com essa afirmação que eu trouxe para os irmãos, alguns passos que nos ajudam nesse desenvolvimento espiritual que tem como resultado a satisfação no Senhor, e esses passos nós vamos compartilhar com os irmãos. O primeiro passo que Paulo traz aqui vem dos versos de 1 a 7, que eu leio com os irmãos nesse momento. Portanto, meus irmãos, a quem amo, de quem tenho saudades, minha alegria e coroa, permanecei assim firmes no Senhor, amados. Suplico a Evódia e a Sítinque que entrem em acordo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes, pois trabalharam comigo no Evangelho, junto com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, e digo outra vez, alegrai-vos. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. O Senhor está perto. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O primeiro passo que Paulo traz aqui para refletirmos nessa noite é sobre um viver harmonioso. Nessa caminhada que Paulo traz aqui, nesse desafio que somos lançados, a carta toda, né, ela vem trazendo desafios importantes, e um deles, né, é esse entendimento que a alegria independe de qualquer circunstância, desde que essa alegria seja no Senhor, é a nossa fonte, né, dessa alegria. Na caminhada, então, em busca dessa harmonia, desse viver harmonioso, o texto nos apresenta aqui algumas características que são e que devem ser comuns, né, à vida de cada um dos cristãos salvo em Cristo Jesus. E estas características devem ser preservadas e resgatadas nessa nossa caminhada. E eu passo, então, a abordar algumas dessas características, pois elas estão muito ligadas às bem-aventuranças, no livro de Mateus, capítulo 5, né? E também no livro de Gálatas, o dom do Espírito, ou o andar no Espírito, e isso nos leva ao fruto do Espírito ali em Gálatas, no capítulo 5. A primeira característica, Paulo dá essa ênfase, e eu creio que essa primeira característica, ela forma uma base, né, da onde são construídas outras características e que nos leva, então, a um viver harmonioso. E essa primeira característica vem no verso 4, que fala da alegria, que é o tema principal aqui, ou o tema geral da carta do apóstolo Paulo, que é o tema da nossa série, nessas quintas-feiras, a verdadeira alegria. E Paulo dá uma ênfase aqui, né? Permite ler novamente o texto.
Alegrai-vos sempre no Senhor, e ele diz, e digo outra vez, alegrai-vos. A alegria que Paulo propõe aqui, como a gente já vem caminhando e pensando nisso, e é sempre bom a gente recordar, é sempre bom trazer à mente aquilo que estamos aprendendo, aquilo que já ouvimos e vamos continuar ouvindo, né? A alegria que Paulo propõe aqui não é aquela que depende das circunstâncias. A gente já observou isso em alguns momentos. Mas é um contentamento, que na pessoa de Paulo a gente vê isso, né? Um contentamento como alguém expressou, um contentamento profundo no Senhor. Alegrai-vos no Senhor, né? Então, o Senhor é a nossa satisfação. Não há satisfação em qualquer outra coisa. As coisas que a gente possa receber nesse mundo, elas, ainda que tragam a satisfação, essa satisfação é momentânea. E ela depende, né? Depende da permanência daquilo que recebemos, ou até a continuidade de recebermos algo mais nesse sentido. Mas quando Paulo está falando aqui, independe dessas coisas. A satisfação em Cristo é uma satisfação que está numa esfera superior à esfera que nós estamos aqui vivendo. E Paulo traz esse exemplo, ele compartilha isso durante toda a carta conosco que nós ouvimos, e os irmãos têm lido essa carta e se deliciado com ela, né? Então, podemos afirmar que quando algo tira a nossa paz, ela também tira a nossa alegria. Mas quando estamos plenamente satisfeitos no Senhor, essa alegria ela é real, presente e está ali dentro de nós. Mas observe que Paulo nos traz aqui um ponto importante dentro dessa primeira característica. A obediência a esse mandamento, porque é uma ordem, né? É um imperativo que Paulo está dando. Olha, a alegria nossa deve ser sempre no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Essa é uma ordem, é um imperativo de Deus, mas ao mesmo tempo algo importante, né? Na obediência a isso, para a gente vivenciar isso, num viver harmonioso com o nosso Pai Celestial e com aqueles que o Senhor tem nos concedido, né? E como alguém disse, é sempre possível, mesmo em meio de conflito ou adversidade ou até de privações, a alegria ela vai sempre estar presente, porque ela não repousa, né, em circunstâncias que sejam favoráveis a nós, mas a alegria se repousa no Senhor, né, nosso Senhor. Por isso que Paulo enfatiza essa verdade, repete essa verdade e vem na carta toda repetindo essa verdade que aqui nós trazemos como característica. A segunda característica vem no verso 5, né? Fala sobre o domínio próprio. O apóstolo Paulo diz, seja a vossa bondade conhecida por todos os homens, o Senhor está próximo, ou o Senhor está perto, né? A expressão aqui é moderação. E alguém disse que moderação tem a ideia de um espírito magnânimo que supera as ofensas, ou até mesmo um espírito paciente, né? Que a gente viu no exemplo quando a gente refletiu algumas quintas-feiras atrás, um exemplo disso na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Somente pessoas com essa atitude, né, de moderação, essa atitude de domínio próprio, aprende o segredo da alegria que está em Cristo Jesus, né? Então, nada tira. Uma notícia ruim, uma situação desfavorável, a alegria no Senhor, ela está ali nos sustentando para passarmos aquele momento. Alguém fez uma afirmação muito importante, dizendo que a moderação é tão bela que as pessoas que a observam podem fazer a seguinte afirmação: quanta sabedoria, pois, na alegria ou na tristeza, essa pessoa mantém a capacidade de discernimento ou de discernir, né? Portanto, moderação significa considerar todos os aspectos de uma questão, de uma situação, né? E aqui vai uma palavra, uma frase muito importante. Há um Deus cujos olhos estão
colocados, né, postos sobre cada um de nós, sobre a sua igreja. É o que Paulo traz nessa expressão, perto está o Senhor. Né? Se a gente pensa perto, a gente poderia pensar que significa uma proximidade, né? E até uma proximidade que poderia ser como algo temporal. Né? A gente poderia pensar nessa perto está o Senhor, referindo-se à vinda de Cristo como um evento futuro. Mas também a gente pode observar que esse perto que Paulo está falando aqui pode ser também algo constante. Eis que estou convosco todos os dias, né? Está muito próximo de nós. E essa expressão de Paulo, quando ele fala da moderação, do domínio próprio, ele está dizendo que essa proximidade de Cristo, esse Cristo estar conosco, traz para nós fortalecimento e, principalmente, revigora a nossa esperança no Senhor. Ainda uma terceira característica vem do verso 6 que lemos aqui, onde Paulo fala sobre a mansidão. Alguém disse que o domínio próprio ou moderação não resulta de uma ética forçada, mas sim da mansidão interior, de algo de dentro de nós. Né? Então, elas estão interligadas aí. Né? Esse espírito de mansidão, né? que nos leva a desenvolver essa moderação, esse domínio próprio. Né? Alguém também fez uma afirmação importante: se de fato somos mansos, temos domínio próprio. Isso glorifica ao Senhor e promove alegria em nossa caminhada. É evidente, né? Se os irmãos estão comigo aqui, é evidente. Se nós estamos falando que a verdadeira alegria por meio de Cristo, nossa satisfação, se estamos plenamente satisfeitos no Senhor, a nossa caminhada, seja em que circunstância ela for, estaremos sempre promovendo, né? Exalando, vamos dizer assim, essa alegria nesse nosso caminhar. É exatamente isso que o versículo 6 descreve. Né? Ele diz, olha, uma ansiedade, é como se ele dissesse isso, né? A ansiedade é algo assim incompatível, né? Com essa figura do cristão que confia em Deus. E isso a gente pode ver lá, Mateus 6, 25, e que os irmãos podem ler sobre isso. Por isso que Paulo fala isso. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Desculpe aqui o apóstolo João. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que a veste? Paulo ensina exatamente isso, né? Ele traz essa orientação àqueles irmãos, mas traz essa orientação para mim, para ti também, para todos nós, que a ansiedade é uma demonstração de falta de confiança no Senhor. Por isso que há esse imperativo, não andeis ansioso por coisa alguma. Né? Ponto. Essa ansiedade vai demonstrando a perda, né, dessa bênção da alegria no Senhor em nossa vida. Alguém fez uma afirmação que o verdadeiro significado dessa riqueza estilística, né, não é o que ela diz sobre os componentes teológicos da oração, mas a grande importância que Paulo atribui à vida de oração do crente. Então, o texto mostra isso. Está ansioso, né? Estou me sentindo ansioso, alguma coisa está me perturbando, tirando esse espírito de moderação, tirando essa mansidão, né, que se desenvolve dentro de nós. Coloque isso em oração. Né? A oração imediata diante de fatos que vão acontecendo aí na nossa vida. Então, coloque isso em oração a partir do momento que aquilo pode tirar a nossa paz, a nossa tranquilidade no nosso coração. É isso que Paulo está dizendo aqui. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam as vossas petições plenamente conhecidas diante de Deus,
através do quê? Da oração e súplica com ações de graça, né? nesse aspecto. O Dr. Martin Lloyd-Jones, em seu comentário sobre o Sermão do Monte, ele faz uma observação quando ele desenvolve ali no comentário dele as bem-aventuranças. E ele diz o seguinte: cada uma das características, em certo sentido, requer a presença das demais qualidades, né? Então, se pensarmos na que compartilhei com os irmãos, alegria, mansidão, domínio próprio, essas características, elas estão interligadas e uma está aí dependendo da outra nesse sentido. Ao terminar, então, esse primeiro passo, trago como uma aplicação para nós, dizendo o seguinte: se formos alegres em toda e qualquer circunstância, se encararmos os problemas com coragem, esse será o resultado que o verso 7 nos traz aqui. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Enquanto estamos nos deliciando aí com esse primeiro passo, né, eu levo os irmãos a pensarem comigo o segundo passo. E esse segundo passo, ele vem dos versos 8 e 9, que eu leio com os irmãos agora. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E o que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, tudo isso praticai, e o Deus da paz estará conosco. Bom, o primeiro passo que compartilhamos com os irmãos aqui fala desse viver harmonioso, né? E o segundo passo, dentro desse chamado de Paulo ao desenvolvimento do Espírito Santo, ou desenvolvimento de uma vida espiritual, que nos ajuda, então, nessa satisfação, nos tornamos cada vez mais satisfeitos no Senhor, é uma caminhada cristã. Esse é o chamado, esse passo se faz muito importante, e é exatamente o que Paulo traz aqui quando ele está concluindo as suas exortações ou as suas recomendações que a gente viu aqui nos primeiros 7 versos desse capítulo 4. E Paulo, então, está conclamando aquela igreja, aqueles leitores daquela época, né? Ele está conclamando a nós também, como povo de Deus, a uma vida de obediência. E ele está exatamente dizendo isso. Uma caminhada cristã é uma caminhada marcada por um viver de obediência, que vai ser a resposta, né, correta à paz que Deus traz em nossa vida. E ele diz ainda que essa caminhada que propõe para nós não pode ser cumprida por alguém ou por qualquer pessoa que não tenha, observem isso comigo, por favor, que não tenha os valores cristãos em seus corações. Ter os valores cristãos em nossos corações, eu diria que os princípios, o padrão que Deus estabelece dessa caminhada cristã, tê-los no nosso coração, significa tê-los através de uma obediência que leva a um viver prático diante de tudo aquilo. Então, do verso 8 até ao 9, Paulo vai nos apresentar aqui alguns itens importantes que compõem essa caminhada, que deve estar ali presente nessa caminhada nossa. O primeiro item que Paulo traz aqui nos 2 versos que li com os irmãos é sobre a verdade. Esse é o primeiro item que ele expressa aqui. E ele começa essa relação que ele traz aqui, essa nossa relação com o próximo, aonde essa relação, tanto com Deus como com o próximo, e principalmente com o próximo, será uma relação onde prevalece ali a verdade que vem da parte de Deus. Como alguém disse, viver a verdade é muito difícil porque a verdade dói.
E no que essa pessoa está querendo trazer com isso dentro do que Paulo está trazendo aqui para nós? É que muitas vezes essa verdade nos confronta, e na maioria das vezes ela nos confronta, né? Ela nos confronta para que essa caminhada sempre seja uma caminhada dentro do padrão que Deus estabeleceu. Agora, em contrapartida, aqui para nós pensarmos, a verdade também nos liberta, né? Alguém já expressou dizendo que a verdade não é só um conceito, né? A verdade é uma pessoa. E a gente vê isso nas Escrituras, porque Jesus fala sobre isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, a verdade, seja num conceito que a gente tem através das Escrituras, e entendendo também que é uma pessoa e se referindo ao nosso Senhor Jesus Cristo, ela nos liberta. Jesus falou que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, ela nos liberta. Mas ela, nesse libertar, ela vem com essa alegria no Senhor e em nossas vidas, né? E aí alguém termina dizendo que a verdade traz dor, mas também traz alegria, paz e libertação. A verdade é algo que se contrapõe à mentira. Isso quer dizer que o princípio é esse. Esse item é fundamental na caminhada cristã, né? Na caminhada cristã não é possível, não pode existir qualquer ação, qualquer atitude que não seja verdadeira. Atitude que não traga na expressão, naquilo que está se falando, naquilo que está se agindo, essa verdade em cada um de nós. Por isso que ela se contrapõe à mentira, né? Porque a mentira ela não está nessa caminhada. O segundo item da caminhada cristã é a expressão respeitável. Ou seja, esse item corresponde a um patamar diferente de relacionamento, nos leva a uma relação muito mais elevada e muito mais digna, simplesmente do que uma boa tarde aqui, um bom dia, como é que vai, uma conversa aqui, outra ali, né? Esse item está nos levando a uma relação muito mais próxima pela verdade que nós estamos expressando. Alguém disse que podemos discordar do outro, mas sempre vamos respeitá-lo. E aqui está a dignidade dessa caminhada cristã, quando nós conseguimos conviver e conseguimos nos relacionar com o outro que pensa diferente de nós, com o outro que tem uma ideia diferente de nós, com o outro que tem uma interpretação diferente que a nossa, né? E ali a gente pode vivenciar esse respeito. E o terceiro item aqui ainda dessa caminhada cristã é a expressão sobre justo. E verdade, respeito e ser justo significa tudo aquilo que é correto, tudo aquilo que vem de Deus, porque Deus é justiça, né? Tanto é que em Mateus 6, que nós lemos agora há pouco lá, o Senhor disse no versículo 33 de Mateus 6, que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, né? Essa justiça. Então, o salmista fala isso, né? Porque o Senhor é justo e Ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face, porque desenvolvem esse aspecto dessa justiça diante de Deus, né? Uma expressão muito bonita, nossa referência de justiça é o próprio caráter de Deus. E nós somos moldados, né? A gente recebeu na criação, né, do homem, ele recebe essa imagem, façamos o homem a imagem e semelhança de Cristo, que é o próprio caráter de Deus aí em nós. E tanto é que, com a queda, nós não perdemos essa imagem, ela ficou ofuscada, e no momento da nossa conversão, ela começa a ser restaurada pelo Senhor, né? Então, nós caminhamos nessa caminhada cristã, tendo Cristo como a nossa satisfação, nós vamos cada vez mais nos tornando semelhantes, né,
ao Senhor quando verdade, respeito e justiça se faz presente aqui em cada um de nós. O quarto item, ainda que Paulo traz aqui para nós nessa caminhada cristã, é o puro. Então, vejam bem, alegria, respeito, justiça, leva para dentro desse aspecto de pureza. E pureza aqui é aquela conduta inocente. Jesus Cristo afirma que devemos ser como uma criança. Essa criança que tem essa inocência, né? Mas, ao mesmo tempo, o Senhor fala assim, dessa inocência, mas com discernimento. O discernimento de ver o que é certo, o que é errado, e nesse sentido. Então, a inocência aqui não age de forma inconveniente, né? Essa inocência, que é a pureza, ela é transparente. Nossa vida, nossa caminhada é uma caminhada transparente. É uma caminhada que revela realmente aquilo que está em nós, né? Então, esse é o ponto importante dentro do cristianismo. O Dr. Ralph Martin, ele faz uma observação muito importante ao estar concluindo esse segundo passo. Ele diz que, ao término desse segundo passo, ele disse o seguinte: há uma íntima conexão entre seja isso que ocupe o vosso pensamento, versículo 8, e praticai, versículo 9. E ele diz o seguinte: a dinâmica do cristianismo, a dinâmica dessa caminhada cristã, está nessa união desses dois imperativos. A união no sentido deles se tornarem algo real nessa caminhada nossa, né? Ou seja, aquilo que vai ocupar o nosso pensamento, aquilo que Paulo está trazendo, e isto que está ocupando o nosso pensamento se tornar prático, né? No dia a dia nosso, nesse sentido. E agora passo para o terceiro e último ponto nosso, que vem dos versos 10 a 23, e quero ler com os irmãos esses versículos. Alegrei-me muito no Senhor por teres finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, no qual, na verdade, estáveis lembrados, mas vos faltava a oportunidade. Não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre. Sei passar necessidade, sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem em participar da minha aflição. Sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se comunicou comigo quanto a dar e receber, mas somente vós. Pois, enquanto eu ainda estava em Tessalônica, supristes as minhas necessidades não só uma vez, mas duas. Não que eu procure doações, mas procuro o fruto que amplie o vosso crédito. Mas tenho tudo, até em excesso. Tenho amplos suprimentos, depois que recebi de Epafrodito o que enviastes como aroma suave e como sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo sua riqueza na glória em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai seja dado glória pelos séculos dos séculos. Amém. Cumprimentai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos cumprimentam. Todos os santos vos cumprimentam, principalmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. O terceiro passo aqui é um espírito de gratidão. Uma das coisas mais tristes é a ingratidão, né? Não que você, quando está fazendo algo, você está buscando isso, mas a gratidão é um reconhecimento, né? Um reconhecimento de algo que veio como dádiva de Deus através de pessoas que se tornam instrumentos aí para nós. A revista Veja trouxe uma entrevista de um psicólogo e professor
ele era da Universidade de Harvard. Ele tinha uma origem judaica e ele fez a seguinte afirmação: as pesquisas mostram que pessoas religiosas são mais felizes. Uma das principais razões, continua ele dizendo, uma das principais razões disso é porque sentem que há sentido e propósito para a sua existência. Bem, se ele parasse por aqui, a gente poderia até concordar em termos com o que ele disse aqui, mas observem para mim que ele, comigo, que ele continuou novamente fazendo uma observação com isso que ele está trazendo aqui. Ele disse o seguinte: é possível encontrar propósito para a existência sem ter fé. Bem diferente do que Paulo está trazendo, né? Bem diferente do que esse professor traz aqui como uma afirmação sobre a questão da felicidade, né? E Paulo, o ponto de Paulo aqui é fantástico. Eu acho que é uma das coisas para nós pensarmos e refletirmos nesse instante. Paulo nunca teve preocupação em agradar a sociedade, agradar a grupos de pessoas, né? O que ele só queria mesmo era afirmar a verdade de que Deus nos propõe o caminho da alegria. E ao terminar aqui a carta, expressando essa gratidão, ele mostra claramente isso. Os versos que li com os irmãos de 10 a 20, ele retoma novamente aquilo que no capítulo 1 ele traz, ele levanta isso, né? Ele mostra isso. Os irmãos lembram que no capítulo 1 nós falamos sobre esta parceria dos filipenses com Paulo na propagação do evangelho, né? No progresso do evangelho, que fazia com que Paulo se sentisse plenamente satisfeito no Senhor. Capítulo 1, verso 5 fala sobre isso. Mas especialmente também como eles expressaram isso, né? Eles expressaram isso com a sua fé, com a sua dedicação, mas também com um apoio daquilo que era necessário para Paulo, um apoio financeiro. E Paulo aqui, ele focaliza, né, essa expressão sobre duas coisas importantes, versos 10 a 13, a alegria, e os versos 14 a 20, o companheirismo. Alguém disse que a alegria que Cristo coloca em nosso coração, apesar de todas as dificuldades, é sempre abundante. Não é uma alegria qualquer, a pessoa continua dizendo, né? Antes, é sobre modo excelente. Os irmãos lembram lá de um dos pontos que nós desenvolvemos sobre a excelência espiritual, né? Não há nada que impeça, a pessoa continua, não há nada que impeça o caminho dessa alegria, nem mesmo as dificuldades e as provações. Paulo, conclui a pessoa, compartilha que está sempre alegre porque se alegra no Senhor. A satisfação de Paulo, ele recebia essas dádivas, né? Mas ele louvava a Deus, agradecia a Deus por isso, mas a alegria de Paulo não estava exatamente nessa expressão. A alegria de Paulo estava no Senhor, que fazia com que aquela dádiva, né, chegasse, como ele disse aqui, né, um cheiro suave e agradável diante do Senhor. Eu creio que quando nos alegramos no Senhor, a nossa força vem dele, né, a nossa vida se torna aí diferente, né, nessa caminhada cristã nossa. Porque o versículo 13 diz isso. Nossa alegria está no Senhor, porque Ele nos fortalece, e isso é um ponto importante aqui. A igreja de Filipos foi uma igreja que transformou a evangelização no Novo Testamento. Os irmãos lendo a carta, observamos aqui vários pontos, né, que a igreja se animou, né, com a propagação do evangelho no reduto de César, né, ali na prisão. Então, isso fez com que a igreja entendesse esse lado da evangelização. Então, eu quero expressar aqui 3 capítulos de Atos que falam exatamente isso. O capítulo 6, ele fala da chegada de Paulo, né, pela primeira vez à cidade de Filipos,
e ele encontra ali um grupo de mulheres, né? E essas mulheres, entre elas estava Lídia, que era uma mulher temente a Deus. E Paulo, expondo ali o evangelho, ela teve uma experiência de conversão e foi batizada. E o que a gente vê aqui é que a igreja começou a crescer e se fortalecer, apesar das dificuldades e provações, apesar de Paulo estar sendo perseguido e, acima de tudo, preso, né, como a gente viu. Atos 17 fala sobre as viagens, né? Está muito ligado a isso que Paulo está trazendo aqui no texto, né? Atos 17 mostra as viagens de Paulo e Silas ali na Tessalônica, né? Ali perto, e depois em Beré e Atenas. E, enquanto isso, a igreja de Filipos seguia em frente, ela seguia propagando, anunciando, conclamando as pessoas a ouvirem o evangelho de cidades em cidades que ela ali aparecia, né? E em Atos 18, a gente vai perceber que Paulo chega a Coríntio sozinho e ali encontra, então, Priscila e Áquila, né? Um casal de judeus que se converte ao cristianismo. E ele começa, então, a ter um contato com isso, e ele precisava de sustento, e não tinha esse sustento. Os irmãos sabem que ele levantou tenda ali, né? Começou a fazer, até que, então, recebe Timóteo. Timóteo vem, chega ali de Filipos e traz a expressão de que o evangelho está sendo pregado, e ele recebe, então, essa dádiva que ele fala aqui, exatamente o que ele fala aqui, aquilo que os irmãos trouxeram ali para o apóstolo Paulo. A gente pode entender, através dessa pequena exposição aqui, que Paulo era tão grato pela ajuda ministerial da igreja de Filipos. Não só ajuda financeira, mas uma ajuda ministerial. Enquanto Paulo está tendo essas atividades, a igreja continua ali servindo ao Senhor constantemente. Tem uma observação que Leonardo faz, dizendo que a igreja tradicional, ela peca num ponto importante com respeito a criticar a teologia da prosperidade sem entender. Deixe-me explicar o que ele está querendo dizer. Ele diz que nós não devemos, como crente, aceitar a teologia da prosperidade, mas existe dentro da teologia bíblica prosperidade. E prosperidade vem nesse aspecto, né, espiritual, financeiro, vem no aspecto da nossa caminhada, né? Não essa teologia da prosperidade de riqueza, né? Então, a nossa oferta sobe à presença do Senhor, e é isso que Paulo fala, né? Sobe à presença do Senhor como um aroma suave. Então, a prosperidade dentro da teologia, ou seja, dentro da vida cristã, da caminhada no Senhor. Eu termino aqui, então, esse passo, dizendo que cada cristão deve viver incomparavelmente melhor, sabendo que tudo podemos daquele que nos fortalece. Então, como Paulo fala aqui, podemos todas as coisas, qualquer momento, o Senhor está nos fortalecendo ali. Então, a força vem do Senhor, a alegria vem do Senhor, e a glória é só dada ao Senhor, né? Então, isso nos traz aqui. Eu concluo a nossa mensagem de hoje, essa nossa caminhada aqui, nesses 4 capítulos de Filipenses, pontuando algumas coisas aqui. Primeiro, Paulo escreve esta carta com um desejo sincero. E eu creio que seria o desejo principal de Paulo, né? O desejo de ver o povo de Deus caminhando com maior intimidade com o seu Senhor, sentindo essa alegria que vem do Senhor. Um outro ponto que quero ainda dizer aqui na conclusão é que mesmo nos momentos mais difíceis, além de Paulo mostrar essa sinceridade, desse desejo, né, mesmo nos momentos mais difíceis, Paulo deixou bem claro que a igreja deve olhar adiante, olhar para frente, o foco, né? O foco de Paulo era esse, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, né? Então ele observa, o alvo dele era esse,
Ele está na prisão, ele está focado no Evangelho do Senhor e no Senhor do Evangelho. Um outro ponto ainda é que vimos que o pedido de Paulo, no capítulo 3, é que a igreja siga sua missão de fidelidade doutrinária, né? Os princípios da palavra de Deus sendo aplicados aqui. E ainda um outro ponto, Paulo sabia das dificuldades, mas o desejo de mostrar que a alegria de estar em Cristo é algo acima de qualquer dificuldade ficou patente para nós em toda a carta. Eu creio que não há motivo para o qual não estamos alegres. Não há motivo. Porque quanto mais satisfeito eu estiver no meu Senhor, mais dessa alegria eu sinto no meu coração. Portanto, meus irmãos, quero terminar com essa fala. Na jornada cristã, não devemos esquecer que uma vida digna do Evangelho de Cristo exige que tenhamos os olhos firmados em nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude, então, nessa caminhada, que assim seja para a honra e glória dele, e eu espero que nessas quintas-feiras que nós estivemos aqui refletindo sobre essa carta de Paulo, possa incentivá-los a estudar com maior intensidade ainda essa carta e aplicar esses princípios que Paulo trouxe ali para nós. Que Deus abençoe os irmãos. Amém. Quero lembrar os queridos que os nossos cultos presenciais agora desse domingo serão tanto de manhã às 9 horas como também à noite às 18 horas. É necessário para a participação em um ou outro a sua inscrição no nosso site. A partir de sábado, você poderá entrar para saber se há ainda vagas para você poder fazer a inscrição no segundo culto. A princípio, pedimos para que cada um faça a inscrição apenas no momento, mas no sábado abre-se, então, a possibilidade de você, que fez a inscrição num, poder vir participar do outro, havendo vagas, é claro. E é muito bem-vindo a presença de todos aqui nos nossos cultos de manhã e de noite presenciais e ainda com a transmissão ao vivo para aqueles que estarão em casa, em outros lugares e estarão acompanhando aqui através desse canal de YouTube. Em alguns instantes, nós teremos a nossa sala Zoom de oração, que tem sido bênção. Meus queridos, eu não tenho como enfatizar como tem sido uma bênção para aqueles que têm vindo participar. Venha nessa noite participar conosco na sala Zoom de oração, assim que nós entoarmos esse último cântico, já nas mídias da igreja, você recebe o link, você entra e gasta um tempo orando junto conosco. Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua família, no decorrer desses dias e até domingo, se Deus assim permitir. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu.